Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme O Sobrevivente. Um homem se junta a um game show onde os competidores precisam sobreviver por 30 dias enquanto são caçados por caçadores empregados para matá-los. O filme tem direção de Edgar Wright, que também assina o roteiro com Michael Bacall. O longa é um remake de um filme de mesmo nome protagonizado por Arnold Schwarzenegger em 1984, que por sua vez é uma adaptação de um livro de Stephen King. Eu devo admitir que por ser uma adaptação do Stephen King, as minhas expectativas talvez tenham ficado um pouco altas demais, em parte porque eu gostei muito das adaptações que a gente teve do escritor esse ano, que foram A Vida de Chuck, que particularmente pra mim foi um dos melhores filmes de 2025, e A Longa Marcha, que foi um filme que também me entreteve bastante e que eu me conectei bastante com a história. E digamos que após o Halloween, em que eu reassisti vários filmes que são adaptações do Stephen King, e agora com o lançamento da série Bem-vinda Derry, que eu tô acompanhando, eu acredito que isso tenha ajudado a me deixar com ainda mais expectativas pra essa história. E bom, a premissa do filme é extremamente simples, onde um homem decide entrar nesse game show que é extremamente transmitido pelo governo e todo mundo assiste ao longo do país em uma situação meio distópica ali dos Estados Unidos, pra tentar tirar a sua esposa e sua filha da pobreza, né? A filha dele que tá doente, o que é o principal motivador ali do personagem dentro da história. Porém, eu preciso trazer uma questão que realmente prejudicou o restante da minha conexão com a história, que é o fato de que eu achei ele extremamente sem emoção. O filme tem como seu principal motivador o amor que o protagonista Ben Richards sente pela sua família, né? E sendo a situação da sua filha e as coisas que a sua esposa tem que fazer pra conseguir dinheiro, pra comprar remédios que nem sempre são aqueles que a filha realmente precisa, o principal que faz ele querer entrar nesse tipo de programa. Mas ainda assim, eu não senti nada de impacto emocional. E até mesmo a química entre o Ben Richards e sua esposa, eu senti que foi nula. E dentro da trama, eu sinto que essas questões eram extremamente essenciais para que a história tivesse o seu poder. Bom, até pela sinopse, eu acho que é quase impossível não conectar esse filme com A Longa Marcha, né? Não só por serem ambos duas adaptações, mas também por terem narrativas muito parecidas, né? Ambas se tratando de personagens que querem mudar de vida e por isso entram em um desafio que é televisionado para todo o país, né? E é quase impossível não comparar essas duas histórias por serem muito similares, né? A distopia em que elas se passam, né? De ter um governo extremamente autoritário que faz esse tipo de desafio, que televisiona ele pro restante do país, e um país que assiste mesmo as pessoas estando na mesma situação econômica e social que as pessoas participando desse desafio, né? E até por ser quase impossível de comparar os dois, eu sinto que A Longa Marcha acerta em algo que O Sobrevivente pra mim erra, que é a questão da emoção. Eu sinto que um dos pontos fortes de A Longa Marcha é justamente o seu lado emocional, com a amizade que a gente vê os dois protagonistas desenvolvendo, mesmo em uma situação terrível em que eles estão competindo um contra o outro. Sinto que essa questão é um dos grandes acertos e um dos grandes pilares dentro da história, né? A Longa Marcha a gente se sente tão ligado ali com os personagens muito por conta do relacionamento que eles desenvolvem ali durante aquele desafio. Já em O Sobrevivente, eu sinto que a gente não sente essa motivação nem no início com a família ali dele, assim, acho que foi muito pouco desenvolvido, assim, essa situação, nem com as amizades que ele faz ali ao longo da história. E além do filme lembrar de A Longa Marcha, claro, ele também lembra bastante da franquia Jogos Vorazes. E eu sinto que aqui no Sobrevivente tem duas principais críticas que também são muito parecidas com essas duas outras histórias, né? Que são os governos autoritários e a exploração da violência como espetáculo. Ben Richards e sua família fazem parte de uma comunidade que é assolada pela pobreza e pela doença. E essa comunidade é muito controlada pela mídia, que juntamente com o governo aí dessa distopia criam esses programas, esses game shows, na esperança de dar uma vida melhor para essas pessoas, que no final acabam apenas sendo ou humilhadas ou até mesmo mortas numa transmissão ao vivo. E eu acho que toda a forma como esse mundo é apresentado aqui, até por ter essa questão da onde a família do Ben Richards mora, que é um lugar muito mais simples comparado com o lugar onde pessoas mais ricas moram, que parece uma super capital, né? Eu até achei, enquanto estava assistindo, que eles estavam em um lugar como Tóquio ou alguma coisa assim, pela forma como as tecnologias são mostradas
Voradas aqui remetem muito a Jogos Vorazes, por exemplo, né? Até mesmo o personagem do Common Domingo, que aqui é um apresentador desse programa do The Running Man, que é o que o protagonista participa, é muito parecido com o personagem do Stanley Tucci na franquia dos Jogos Vorazes. Além disso, o filme remete muito a Jogos Vorazes por conta da transformação do Ben Richards em um grande símbolo dentro da história, mesmo ele não querendo isso desde o início. E claro, lembra muito a personagem Katniss dentro da franquia Jogos Vorazes, que ela é teoricamente uma pessoa comum que acaba sendo transformado nesse grande símbolo da rebelião. Só que eu sinto que por conta dessa parte de emoção que a gente não vê dentro da história, a gente não sente isso sendo feito de uma forma satisfatória como em Jogos Vorazes, né? Em Jogos Vorazes, a Katniss, essa coisa dela ser transformada em um símbolo vem muito da empatia dela e a maneira como ela interage com outras pessoas, né? Até mesmo a amizade que ela cria com a Rue ali no começo do primeiro filme, né? A forma como ela se importa com essas coisas e que ela quer defender, ela se arrisca pelos outros. Algo que eu particularmente não vejo aqui no personagem do Ben Richards, ou pelo menos não algo que seja tão bem desenvolvido. Claro, né, Jogos Vorazes é uma franquia, foram 4 filmes, 3 livros, e aqui é somente um filme, mas eu acho que dava pra ter feito essas conexões, esses momentos que ele tem com as amizades mais emocionantes, mais profundos, de uma forma que ele talvez se sacrificasse por essas pessoas, né, que ele não quisesse que essas pessoas fossem machucadas. Lógico, tem muito espaço pra humor aqui dentro, mas eu acho que falta esse lado emotivo. Ele até cria uma amizade ou outra que é interessante, assim, até um pouco mais pro começo do filme, que ele encontra 2 irmãos, mas nenhuma dessas amizades eu sinto que dá uma força suficiente pro personagem se indignar e se resolver realmente vestir essa capa de símbolo de uma revolução. E claro, toda a questão da violência como espetáculo e o uso desse espetáculo pelo governo para controlar a população lembra bastante de Jogos Vorazes e também de A Longa Marcha. E ao longo da história, o nosso protagonista entende que esse programa, o The Running Man e até mesmo os outros, são programas que são muito manipulados por conta da audiência, por conta ali do que é mais chocante, mais violento, para atrair mais pessoas assistindo, né, atrair mais público, e é curioso a forma como eles manipulam, de uma forma com que o público que está assistindo passa a ver as pessoas que participam desse programa como inimigos, né, eles contorcem as narrativas de uma forma como eles pareçam, assim, pessoas que tinham diversas outras escolhas, mas que resolvem arriscar as suas vidas mesmo pra conseguir, pessoas gananciosas, né, pra conseguir ganhar todo esse dinheiro, quando na verdade eles apenas são pessoas que não tinham nenhuma outra escolha naquela situação. E até por a gente acompanhar o filme quase que por completo do ponto de vista do Ben Richards, o filme se apoia bastante no carisma e na atuação do Glen Powell, que na minha opinião não conseguiu sustentar tão bem assim esse filme quanto os outros filmes que eu vi com ele. Eu não acho que a culpa disso tenha vindo necessariamente do ator, eu acho que vem muito do próprio protagonista, que é um personagem genérico de distopia, assim, a gente sabe muito pouco das características dele, além do fato dele ser uma pessoa com muita raiva, mas fora isso, ele é um personagem genérico de qualquer outra distopia, tanto que a gente consegue lembrar de vários outros protagonistas aí que a gente já viu em filmes desse estilo. E aí, por conta disso, eu acho que a gente não tem, ou pelo menos eu não senti muito interesse em acompanhar ele. No geral, eu achei essa história um tanto quanto óbvia, tanto pela narrativa em si, o seu desfecho, os plot twists, mas também a própria crítica feita. Tanto é que durante esse vídeo inteiro a coisa que eu mais fiz foi comparar esse filme com outros filmes que também têm premissas muito parecidas e que eu particularmente acho que fizeram um trabalho muito melhor em mostrar essas críticas e em fazer com que a gente também sentisse essas coisas, né? Pra não dizer que eu não gostei de nada, eu acho que as cenas de ação dentro do filme são realmente muito boas, muito bem coreografadas, e eu acho que o diretor soube trabalhar muito bem com a atenção nessas cenas, né, em momentos em que o Ben Richards é quase pego, assim. Acho também que o filme tem uma trilha sonora animada que combina, assim, com o ritmo da história, com o que ele tá querendo contar, mas apesar de tudo isso, eu achei apenas ele um filme genérico. Não que eu acho que ele seja necessariamente um filme ruim, acho que muitas pessoas podem acabar gostando e acho que tem algumas coisas que podem se salvar, algumas interações, alguns momentos, essas cenas de ação, como eu comentei. Mas no final do dia eu só achei ele um filme extremamente genérico que falta muito coração. Então acaba que tem outras histórias muito parecidas que são muito mais legais e que a gente acaba, né, querendo ou não, fazendo esse tipo de comparação que, claro, acaba deixando o filme
mais frustrante, na minha opinião, né? Foi um filme que eu admito que eu saí bem decepcionada da sessão. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 4 e ele vai estar disponível nos cinemas a partir do dia 20 de novembro, essa quinta-feira. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você achou de O Sobrevivente. Se você ainda não assistiu, se você tá com expectativas altas assim como eu fui, também deixar aqui nos comentários qual que é a sua adaptação favorita do Stephen King e também não esquecer de clicar ali no sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então foi isso e até o próximo vídeo.